diabo vai querer parar a obra, porque o diabo sabe que quando Jesus atravessar com seus discípulos lá do outro lado, coisas maravilhosas irão acontecer através dos discípulos e através de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu sempre costumo dizer, irmãos, ver Jesus multiplicando o pão e o peixe é fácil. Agora, ver Jesus quando o vento está ao contrário, aí é difícil, irmãos. Ver Jesus na madrugada escura, fria e sombria. Existem momentos na vida do cristão que ele passa por momentos assombrosos. Parece que está só, parece que estamos só, parece que estamos abandonados. Porque era isso que passava na cabeça dos discípulos. Nós viemos para cá só. Se Jesus estivesse conosco, isso não ia acontecer. Se Jesus estivesse comigo, isso não ia acontecer. Jesus não estava lá fisicamente com eles, mas Jesus estava em espírito. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Você imaginou a primeira pisada de Jesus na água? Ele pensando assim: os meus amigos estão com problema. Ele andando e vendo aquele desespero dos discípulos. Um passo de cada vez em cima do mar da Galileia. E o vento batendo no barco. Irmãos, se você observar, irmão, a expressão do texto, entretanto o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Irmãos, se Jesus não vai até o encontro dos seus discípulos, irmãos, pelo que parece aqui, esse termo açoitado, sabe o que é açoitado? Um barco açoitado pelas ondas. É a onda pegar assim. Eu já estive em alto mar, irmãos. E eu já vi um pescador profissional falando assim: vamos embora porque o mar virou. Eu fiquei assim, olhando assim para o pescador, falei assim: se esse cara tem essa experiência que ele tem, a vida toda pescando, e está com medo do mar, eu tenho que ter mais medo ainda. Vamos então embora. Acabou a pescaria. Açoitar o barco, irmãos, parece que o intuito da onda, parece que o intuito do mar é quebrar tudo. Tem hora que a gente para e olha a nossa volta, parece que tudo vai se quebrar, parece que tudo vai se partir o meio, parece que tudo vai se acabar. E aí é o momento que Deus manifesta o seu milagre. Glória a Deus, Aleluia, Jesus. glória a Deus, aleluia, meu Senhor, aleluia, glória a Jesus. És santo, Senhor Jesus. Glorioso Deus. Pedro vai dizer que muitos têm o Senhor por tardio, mas pelo contrário, ele não veio para conosco para que todos se sejam salvos. Glória a Deus, aleluia. Jesus não é tardio, ele chega na hora certa. Glória a Deus, aleluia. Não importa o tamanho do nosso problema, não importa o tamanho da nossa dificuldade, Deus chega na hora certa. Glória a Deus, é verdade, Jesus. És perfeito. Na hora certa, Deus abre a porta de escape. Perfeito, Jesus. Na hora certa, Ele envia o socorro, Ele envia o refrigério, Ele envia o alívio, Ele envia o azeite, Ele envia a força que não tinha para orar, Ele envia a força que nós não tínhamos para jejuar, e Deus muda o quadro e muda a situação. Aleluia, Deus. Sabe o que eu orando essa semana, muito chateado com muitas coisas, e Deus me fez refletir sobre esse texto aqui, porque o milagre mais lindo, irmãos, pode falar o que for do Pedro, pode falar o que for do apóstolo Pedro, mas ele foi o único depois de Jesus a andar sobre as águas. Você imagina, irmãos, eu descendo esse púlpito aqui agora, como
se fosse um barco, ó, jogar o pé aqui, ó, e pisar nas águas, assim, ó, pisar na água. Pisei na água, Pedro pisou na água e começou a andar. Irmãos, um milagre sobrenatural começou a acontecer na vida do Pedro. Ele começou a andar sobre as águas. Só que o texto vai dizer: e Pedro observando os fortes ventos. Está aqui, ó. E respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por sobre as águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Nesse momento, irmãos, eu vi que Jesus parou. Tu és santo, Jesus. A minha mente de pregador, eu acredito que ele parou. Jesus parou você. Eu quero ver até onde Pedro vai. Eu quero ver até onde Pedro vai, não. Eu quero ver até onde Pedro vem. Sabe por quê? Porque o objetivo de Pedro era o quê? Chegar até Jesus. Pedro não desceu do barco para se mitigar. Aleluia. Ele não desceu do barco para se vangloriar, para se dizer não. Glorioso Deus, aleluia, Jesus. O desejo de Pedro era genuíno. Qual que era? Eu vou até o mestre. Só que descendo o milagre do barco, irmãos, é um milagre muito grande, é um sobrenatural. Irmãos, quando Deus começa a usar a gente no sobrenatural, irmãos, o inimigo não vai deixar barato. O inimigo vai se levantar e ele vai fazer de alguma forma, ele vai usar de algum jeito para a gente se assustar com o vento. É verdade, Senhor. Esse vento aqui pode simbolizar as provas, a dificuldade, a perda do familiar, a perda do ente querido. Esse forte vento aqui pode simbolizar o emprego, pode simbolizar uma prova. E quando Pedro começou a observar os fortes ventos, começou a afundar. Porque ele estava no sobrenatural, correto? Andando sobre as águas. Pensa uma coisa comigo. Se andar sobre um forte vento na rua já é difícil, imagine em cima da água. Porque o mar, meu irmão, na Bíblia só tem um significado: o mundo. Andar no mundo sobre forte vento, sobre forte pressão, para ir ao encontro de Jesus, não é fácil. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que o inimigo, ele tenta de todas as formas tirar o nosso equilíbrio, tirar o nosso foco. Em algum momento Pedro parou de olhar para Jesus, porque o texto diz: e passou Pedro a observar os fortes ventos. Se ele continuasse olhando para Jesus, glória a Deus, aleluia. acredito que a história seria diferente. Verdade, Sabe o que Deus está dizendo? Que quando a gente para de olhar para Ele, começa a olhar para as provas, quando a gente começa a olhar para a nossa dificuldade, quando a gente começa a olhar para as nossas limitações, quando a gente começa a olhar para as nossas fraquezas, quando a gente começa a olhar para aquilo que não temos ou deixamos de ter, nós vamos começar a naufragar. Além de ele observar o forte vento, o que ele teve? Medo. Observando o forte vento, teve medo. E começando a afundar, clamou. Tem hora que dá medo, irmãos.
Tem hora que dá medo de afundar na fé. Tem hora que dá medo de parar. Mas eu tenho uma resposta de Deus para você nessa noite. A Bíblia diz que clamando Pedro, quando Pedro clamou, Senhor, salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus, aleluia. Entrando ambos no barco, o vento cessou. Preste atenção no que aconteceu aqui. Olha para cá, Micael. Pedro foi andando, não foi? Micael? Pedro foi andando, não foi? Quando Pedro começou a afundar, ele clamou. Sabe o que Pedro, presta atenção, sabe o que Pedro achou que estava acontecendo? Pedro achou que Jesus estava longe. Pedro estava tão concentrado no vento que esqueceu de olhar para Jesus e esqueceu a posição de Jesus. Mas Jesus vendo aquilo, quando Jesus viu Pedro olhando para o vento, ele falou assim: vai ver assim, Jesus ele volta a andar. Ele volta a andar. Porque Pedro não estava vendo, mas Jesus estava andando em direção a Pedro. E se você observar o texto, quando clamou Pedro, Senhor, salva-me, o texto vai dizer: imediatamente Jesus o tomou pelas mãos. Glória ao Senhor. Jesus estava do lado dele. Irmão, tem plano que nós passa e Deus está só olhando, a gente olhando para o vento. E Deus está só olhando e a gente acha que Deus está longe. Deus está bem pertinho de nós. E quando a gente clama, Ele vai lá e cata nós assim, irmãos, ó, pelas mãos levanta. Ele pegou Pedro e levantou Pedro. Eu não sei se Pedro estava pela cintura, Pedro estava pelo pescoço, eu não sei até em que situação estava. Mas eu sei uma coisa. Irmãos, se você olhar bem, irmãos, Jesus tinha uma força sobrenatural, porque ele pega Pedro do fundo da água, levanta de novo. Tu és santo, Jesus, tu és poderoso, Senhor. Aí, sabe o que ele faz? Aleluia, Jesus. Coloca Pedro de novo no barco. Sabe o que ele está dizendo? Volta para o lugar que você nunca deveria estar saindo. Volta para a posição que eu te mandei lá atrás. E quando Jesus entrou no barco, o vento cessou, o mar se quietou. E todos disseram: verdadeiramente tu és filho de Deus. Glória a Deus.